Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para uma live do GEPAD, hoje com o tema Drogas e Representações Sociais. E a nossa convidada é a professora Fátima Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. O GEPAD está fazendo 12 anos de existência neste ano e nós estamos de lives, né, para comemorarmos esses 12 anos. Todas as nossas lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube, GEPAD Grupo, podem ser acessadas, por favor, curtam lá o nosso canal e estejam conosco. Estamos aqui aguardando a professora Fátima Santos e damos as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Boa noite. Nós temos amanhã, para lembrar para vocês, o sorteio de um livro. Entrem lá no nosso canal, curtam, sigam as regrinhas. Amanhã, ao vivo, às 19 horas, nós faremos mais um sorteio. A professora Fátima está tentando aqui entrar. Boa noite a todas e a todos. Professora Fátima. Boa noite. Boa noite. Muito agradecida pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Vou só mudar um pouco para ver se a luz melhora. Tá ok. Bom, vai ser assim mesmo. Estamos todos aqui nos adaptando às novas tecnologias, aprendendo sempre, né? Boa noite. Professora Fátima, assim, quero dizer em nome do nosso grupo, do GEPAD, que é uma grande alegria, né, receber a senhora na nossa live. É uma live comemorativa dos 12 anos do grupo e a gente trabalha com as temáticas de gênero e de drogas, né? E perpassando pela teoria das representações sociais. Então, assim, para a gente é muito importante hoje, né, ouvir uma autoridade em representações sociais, né, para falar conosco sobre a teoria e também para apresentar um pouco o seu laboratório de pesquisa, o Centro Moscovici. Estamos todos muito curiosos, né, para saber. O pessoal que está aqui nos assistindo, se tiver perguntas, podem mandar aqui pelo chat e assim que for possível a gente vai respondendo, tá bom? Tá bom. Então a senhora fica bem à vontade Vamos lá. para essa conversa conosco. Minha primeira experiência de live, então vamos lá. Primeiro, parabéns Ótimo. para o grupo pelo aniversário. É tão importante, né, nesse momento, a gente ter grupos de pesquisa que têm continuidade. Bom, é sempre importante, nesse momento mais ainda, eu acho, que a gente continuar fazendo pesquisa é resistência, né? A tudo que está. É resistência. É resistência. Então, primeiro de tudo, parabéns para vocês. Segundo, é difícil falar em autoridade, mas eu sei que é isso porque eu estudo há muito tempo, mas enfim, ainda está longe disso. Eu acho que eu combinei um pouco no CID e falar um pouco da teoria, né? Iniciar um pouco situando a teoria. E aí eu digo, bom, o que é essa teoria, para começar? Então, a gente tem que situar no contexto histórico em que ela aparece, que foi no momento pós-guerra, né, em que se começou, acho que em várias partes do mundo, começou a pensar
qual o impacto da ciência, né, na vida das pessoas. Tinha havido, durante a guerra, alguns usos e abusos da ciência. E a geração de Moscovici, ele se perguntava muito qual era o impacto dessa ciência e como é que isso impactava, como é isso era apropriado, né, no senso comum e fazia parte das crenças das pessoas, da forma de pensar socialmente. Enfim, nesse sentido, ele buscou um objeto que vinha do meio acadêmico, que foi a psicanálise, e que, de repente, ele via que todo mundo falava da psicanálise, as pessoas falavam com muita intimidade da psicanálise, mas de uma forma um pouco diferente do que as teorias psicanalíticas falavam. E aí ele começa digamos, a desenhar, né, a ideia dele de que as pessoas, ao se apropriar de um conhecimento científico, ela reorganiza, ela ressignifica e ela vai dando novos sentidos para aquele conhecimento, e estabelece e constrói verdadeiras teorias do senso comum. Então, todo mundo sabia o que era um histérico, todo mundo sabia o que era um complexo de Édipo, as pessoas falavam em neurose, mas de uma forma diferente. Então, mas é esse conhecimento diferente, que eu estou chamando diferente do acadêmico, mas era ele que orientava as práticas cotidianas, os comportamentos, né? Então, eu ia cuidar do meu filho a partir das ideias que eu tinha sobre o que é não frustrar a criança, ou não traumatizar uma criança, enfim. Então, a partir disso, ele faz uma pesquisa na França, que é a tese de doutorado dele, propõe a teoria das representações sociais. E aí eu queria fazer uma diferença, que eu sempre faço questão, que é o fenômeno da representação e a teoria. Porque o fenômeno da representação é uma teoria do senso comum. A teoria da representação social é uma teoria construída no âmbito acadêmico para estudar esse fenômeno. Uhum. E, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade e aparece coisas do tipo, a teoria das representações sociais é uma teoria do senso comum. Não, não é. Ela é uma teoria que estuda as teorias do senso comum, né? Uhum. E aí ele tenta explicar o que é essa teoria do senso comum e ele diz que, antes de tudo, a gente constrói essas teorias para poder interagir com as pessoas. Então, a gente tem que ter algum conhecimento compartilhado para que eu possa interagir com os outros. Então, a motivação maior é o outro, né? Então, ele parte dessa perspectiva. Não é nem o objeto, não é nem conhecer o objeto, é interagir com o outro a partir do objeto, poder falar sobre o objeto com o outro. E aí ele diz, só que o que acontece? No cotidiano, os objetos sociais, eles têm primeiro uma dispersão de informação muito grande. Né? Por que a gente constrói essas teorias? Tem uma dispersão de informação, quer dizer, tem informações diversas, por grupos diversos, polêmicas muitas vezes, né? E, ao mesmo tempo, a gente é pressionado a responder rapidamente. Na conversa cotidiana, quando alguém fala trabalho, não pode estar definindo o que é trabalho. Se eu digo saúde, eu não posso demorar muito. Embora o objeto de saúde seja, né? Se a gente fala Covid, então, essa dispersão de informação e a pressão, a inferência, faz com que a gente tente construir teorias. Né? Eu acho que o Covid é um bom exemplo, porque é bem atual, a gente pensar como é que começaram as primeiras informações, o que a gente foi se apropriando, a partir de que lugar da sociedade a gente se apropriou. Então, alguém que é estudante de psicologia ou professor de psicologia se apropria de uma certa informação diferente de quem é médico, diferente de quem é literata, diferente de quem só tem o grau primário, fundamental, desculpa, o fundamental, diferente de quem é dono de uma indústria farmacêutica, enfim. As informações, elas vão ser apropriadas a partir também dos lugares que a gente ocupa.
né? Uhum. Como a sociedade é muito heterogênea, ele diz, bom, então a gente vai construir várias teorias, né? A gente vai construir essas teorias na tentativa Sim, desculpe. Antes, como a gente é de grupos diferentes, a gente focaliza informações diferentes. Então, a gente tem a pressão à inferência, a gente tem a dispersão de informação e tem a focalização. Significa que Fátima, por exemplo, provável. Fátima não, um grupo de Fátima. Fátima, Lucimara, Yuri, que eu vi que está assistindo aí, várias pessoas que trabalham, por exemplo, com representação social, aprendem algumas informações a partir dessa relação com o indivíduo, com a sociedade, né? O dono de um restaurante vai aprender as informações a partir inclusive, do impacto que aquilo vai ter no negócio dele, enfim. Então, a gente constrói essas teorias e elas têm a função de guiar a gente, de permitir a comunicação, de construir identidades e de justificar condutas, né? Porque aí eu digo assim, olha, eu fiz isso por isso, então eu tenho uma teoria que me justifica. Aí, bom, eu estou falando assim bem rapidamente, hein, gente? Só para situar. Mas aí, Claro. como é que a gente constrói? A gente constrói muito a partir de dois processos. Então, cada forma de conhecimento tem um modo de construção. Então, o conhecimento religioso, ele se constrói de um jeito. O conhecimento científico se constrói de um jeito. E o conhecimento do senso comum, Moscovici aponta os dois processos de ancoragem e objetivação como processo de construção, né? Se a gente pensa, voltando para o coronavírus, por exemplo, no começo, né, em março, que era alguma coisa assim, extremamente abstrata, distante ainda, gente, ou janeiro, fevereiro, sei lá. Mas a gente começa a criar imagens, por exemplo, concretizar o coronavírus. Eu estava olhando no jornal, tem imagens assim, geralmente no aeroporto, o vírus chegando pelo aeroporto, ou vindo do céu, aquele negócio assim, extraterrestre caindo na Terra. Então, são imagens que, de certa forma, elas dão sentido àquilo que é abstrato e, ao mesmo tempo, está dizendo, olha, é uma doença que vem de fora, está chegando para a gente, é uma ameaça. Então, essa imagem, ela tem sentidos, né? A gente seleciona algumas informações, faz um esquema, né, figurativo, e naturaliza isso, e ele tem sentido. Claro, essas imagens são construídas a partir de conhecimentos prévios. Então, quantas vezes a gente diz, parece com a gripe espanhola, né? Parece com, sei lá, com o começo do HIV. Então, a gente começa, a peste, enfim, a gente começa a dar sentido ao novo, ao Covid, a partir de alguns conhecimentos que a gente já tem prévios. Esse é o processo de ancoragem. E, bom, enfim, assim, muito rapidamente, né, é o que a gente, assim, um pouco o que a teoria coloca, mas a partir daí também tem abordagens diferentes. A gente teve Moscovici propôs a teoria, tem Jodelet, que trabalha, ou muito próximo a ele, que trabalha numa abordagem que a gente chama sociogenética, alguns chamam culturalistas, porque ela tenta entender o caldo cultural daquelas teorias, né, de senso comum, como é que aquela cultura constrói aquela teoria. Tem a abordagem estrutural de Jean-Claude Abric, que ele tem mais um viés mais cognitivista, em que ele tenta entender a estrutura da representação, como é que aqueles conteúdos se organizam. E tem o de Duase, que eu acho que ele é menos conhecido aqui, eu acho que isso a gente deve a ele, porque ele tem coisas super importantes, onde ele propôs que a gente analisasse níveis diferentes, níveis de análise que vão do individual ao societal. Quer dizer, aquilo que a gente pensa, crê, tem relação com o posicionamento do grupo, tem relação com os conflitos entre os grupos e tem relação com as ideologias, né, as crenças maiores que regem uma sociedade. Então, eu acho que Duase faz
esse caminho bastante interessante. Mas a gente tem pouca coisa publicada dele aqui em português, né? Então ele é o menos conhecido dos três, eu acho. Bom, aí que Aí vamos fazer só uma perguntinha. passa. Quando a senhora fala assim dos processos de objetivação e ancoragem, eles têm um objetivo, não é? Que é tornar, como o Moscovici vai dizer, tornar familiar aquilo que não era familiar. Não é Exato, isso? exatamente. Por exemplo, eu acho que no processo de ancoragem, uma coisa que eu não coloquei, que eu acho super importante, é a nomeação, é quando a gente dá um nome àquele objeto novo. Quer dizer, ao tentar um objeto estranho tornar familiar, você tenta concretizar, não é nem primeiro nem segundo, porque as coisas vão se fazendo conjuntamente. Você tenta concretizar, tornar concreto, que aí, por isso que eu falei das imagens, a gente começa a imaginar o vírus. Algumas pessoas pensam que é alguma coisa que voa, que está no ar voando. Veja, eu vi a avó de um doutorando meu, ele contou que é muito legal a ideia. Mas ela dizia assim, eu vi o coronavírus, ele voa e, de repente, ele cai no chão. Se ele bater em alguém, a pessoa adoece e morre. Veja, a forma dela compreender, né, e concretizar com alguma coisa que ela já conhece. Né? Uma muriçoca, por exemplo. É difícil para a gente pensar no vírus como algo que é uma cápsula proteica, que não tem vida própria. Né? É difícil para a gente. Então, a gente fica muito assustado com isso. Agora, a outra coisa que é interessante no caso do Brasil é, por exemplo, ao nomear o coronavírus, também a gente explicitou alguns conflitos intergrupais que eram pré-existentes. Por exemplo, alguns grupos começaram a chamar de comunavírus, ligado ao comunismo, dizendo que era de origem chinesa, que eram os comunistas que estavam criando aquilo. Veja, isso traz um embate político, né, de posicionamentos políticos, que o coronavírus só fez revelar. O problema já existia. Mas na hora que eu nomeio assim o assado, de certa forma, a teoria, quer dizer, essa teoria de senso comum, ela vai trazendo essas relações intergrupais pré-existentes. Né? Minha gente, por favor, me interrompa a qualquer hora, porque eu fico falando. Já é E difícil. mais especificamente com os estudos sobre as drogas, né? A gente queria que a senhora contasse um pouco sobre as experiências aí no seu laboratório, que já tem muito mais tempo do que o GEPAD. Mas não com droga, especialmente. Quer dizer, a gente começou há 30 anos o laboratório, mas com vários temas. De fato, assim, no laboratório, a gente tem trabalhado com vários temas. A gente não trabalha só com a teoria da representação social. O laboratório, na verdade, ele é um laboratório de interação social. Então, o que nos une é a ideia de que o sujeito se constrói na interação. Então, eu tenho colegas que trabalham com criança e desenvolvimento da criança, produção de significado, como é que as crianças constroem significados, por exemplo, na brincadeira. Tenho colegas que trabalham com uso de internet, enfim. E eu venho trabalhando com representação social. Ao longo do tempo, os temas que me mobilizam e que mobilizam os alunos vão mudando. Então, uma época era a violência de um modo geral. Né? E é interessante que a gente começou a estudar a violência e se faz uma ligação direta entre violência, pobreza e droga. Né? Essas três coisas. E aí alguns alunos começaram a me provocar. Eu nunca tinha estudado droga na minha vida. Hein? Começaram a me provocar, como o Yuri, que eu sei que ele está vendo. Yuri Sádio Oliveira Souza, ele é professor na Federal da Bahia, em Salvador, hoje. Ele fez a graduação, mestrado, doutorado com a gente. Manuel Ascioli, que está em Vitória da Conquista, que trabalhou também. Então, foram alguns alunos
Lívia, mas não trabalhou com droga, Lívia Botelho. Eu hoje estava pensando assim, numa turma eu tinha 5 alunos que fizeram PIBIC, mestrado, doutorado, 3 foram para a Bahia. Os 5, Pode 3. mandar mais. E são os três que, inclusive, nós temos parceria de publicação, né? Esse Isso, nosso último exatamente. e-book que saiu, nós temos parceria com o Yuri, Manuel Isso. e com você, claro. É. Veja, e a ideia E da com a gente... Lívia nós estamos com outra parceria, desculpa. Com a professora Lívia, nós estamos fazendo a parceria com o grupo e estamos compartilhando algumas aulas também, É, né? Eu é, acho que é super importante essa rede que a gente vai criando também e fortalecendo o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante na pesquisa e é bom que a gente coloque nesse momento, porque algumas pessoas que estão nos assistindo que não estão diretamente ligada à universidade ou a grupos de pesquisa, é importante que elas saibam do nosso trabalho, é, né? E que é, seja divulgado também, isso. porque mais do que nunca nós estamos, como já mencionamos, né, nesse momento de resistência e que precisamos mostrar, né, que realmente nós fazemos um trabalho sério na universidade pública e Isso. que tem que ser respeitado. Né? Então, acho que é bom a gente usar esse espaço também para isso. Mas desculpa te cortar. Não, não, foi ótimo, porque antes de eu falar da pesquisa mesmo, Lucimara, eu acho que tem uma coisa importante é que eu repito um pouco isso, né, mas eu vou dizer, é mais fácil para a população não acadêmica compreender, por exemplo, a pesquisa com relação ao Covid, que pode desembocar numa vacina, e aí ela fazer relação direta entre o produto vacina e a pesquisa, do que compreender como as pesquisas sobre drogas, por exemplo, podem impactar na vida da sociedade, pode Uhum. melhorar a qualidade de vida das pessoas, pode, enfim, ou como eu estava dizendo sexta-feira na ANPEP, eu estava no fórum, eu estava dizendo, ou, por exemplo, a pesquisa com criança, com desenvolvimento humano, elas não conseguem ver como aquilo, por exemplo, mudou ou pode mudar a relação do professor da escola com a criança. E que isso é Uhum. resultado de pesquisa. É difícil as pessoas entenderem o produto da pesquisa da área de humanidades, né? Isso. Sobretudo Perfeito. porque muitas incomodam. Ah, sim. Né? Com Então, certeza. a pesquisa com drogas, por exemplo, sobre drogas, é uma das que incomoda. Quando na perspectiva que a gente trabalha, né? Então, na hora que a Uhum. gente tenta mostrar que não existe essa epidemia da droga, ou que existe uma construção social desse mundo das drogas, específico a algumas drogas, outras não, e a gente questiona isso, isso incomoda, né? Porque isso bate de frente com crenças, com preconceitos, com vontades políticas, né? E isso serve do racismo, serve para né? Pesquisa de gênero, de sexualidade. Então, bom, voltando para as drogas, que eu digo que foram os Uhum. meninos que me fizeram cair no mundo das drogas, a questão começa exatamente isso. A gente começava a se perguntar por que existe essa ameaça tão grande das drogas, né? Uhum. Mas algumas, porque, como o Yuri coloca mesmo, o uso dessas drogas lícitas e ilícitas, elas terminam mobilizando crenças, valores, representações, né? E aí a gente termina se posicionando com relação a isso. E no caso das drogas é interessante porque as drogas lícitas, elas causam, ou elas provocam posicionamento, as drogas ilícitas outras. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que uma das pesquisas que a gente fez foi com estudantes e que a gente perguntava sobre o que era droga, em geral vem maconha, crack, cocaína, etc, etc. E a um grupo a gente perguntou sobre o álcool e a outro grupo a gente perguntava sobre a maconha. Tá? E os Uhum. resultados eram muito interessantes, porque, por exemplo, com relação ao álcool,
ele era muito associado à festa, à convivialidade, à faculdade, sexta-feira, etc, etc. A maconha, né, já entra no tráfico, na violência, na favela. O que me chamou a atenção é que quando se falava, os estudantes falavam do álcool, eles falavam muito assim, o problema é você ter controle sobre o álcool. O problema com o álcool é você dirigir. Porque você dirigir bêbado, então você causa risco à vida das pessoas. Veja, o que está pressuposto a isso? Primeiro, é um grupo que tem carro. O álcool é associado a uma camada média que dirige, né? Primeiro. Eu vou chamar a atenção a isso quando fizer a contraponto. Segundo, que o sujeito é que abusa ou não do uso do álcool, sabe? É assim, a falta de controle do sujeito o problema, não é o álcool, não é a substância. Quando a gente perguntava sobre a maconha, aí era assim, a favela, a pobreza. Então, vinham explicações que ligavam muito a maconha a uma camada da população mais pobre. E, além disso, era a ideia de que a substância domina você. Não é? O problema não não. Você fumou uma vez, acabou. Né? Então, isso começou a chamar atenção. Várias questões desse tipo começaram a... E, então, a gente estudou sempre a partir de uma visão da teoria das representações sociais, das relações intergrupais, né? Porque no Brasil tem uma ambiguidade grande. A droga ilícita, né, ou a droga não legalizada, ela é uma questão de saúde, mas é uma questão de polícia também, de transgressão. Então, ora ela é tratada como, né, o usuário, principalmente, ele é tratado como alguém que precisa de uma política, e a gente tem uma política nacional de redução de danos para isso, mas, ora, também está tratado de uma forma que precisa de uma intervenção policial. Tá? Então, as coisas se misturam e isso aparece, por exemplo, no discurso da imprensa. Então, Yuri fez um trabalho que ele levantou, né, jornais, não sei quantas mil matérias aí de jornais, sobre as drogas, de uma maneira geral, né? E a gente vê essa mesma ambiguidade, a coisa com o tráfico. Então, se liga muito, você falou em maconha se liga com o tráfico. As pessoas, em geral, acham que a maconha é a porta de entrada, é quase um clichê, né? A porta de entrada para outras drogas. Então, vão se construindo teorias de senso comum sobre, né, as drogas ilícitas, mas quando a gente olha um pouco a história e vai olhando os sentidos a isso, a gente vê também que isso está muito ligado a certos grupos sociais. Quer dizer, quando, por exemplo, na imprensa aparece o uso de drogas ilícitas, aparece da classe média alta, aparece, por exemplo, o artista que, embora com problema, foi para um spa, não sei o quê. Tal. Ou então, como a maconha como uma coisa de lazer, divertimento, tá? Mas quando isso é de uma camada social menos favorecida economicamente, já é ligada à violência, ao tráfico, mesmo que seja 2 cigarros de maconha, tá? Então, já se faz a ligação direta. E com crack ainda, mais sério, né? O crack também entra como uma droga que entrou com a população mais pobre, né? E tal. E a ideia de ameaça, né, dessa droga é uma coisa impressionante. Basta dizer que o resultado do trabalho da Fiocruz, tentando mostrar que o uso de crack era mínimo, né? Claro que é sério, não é? Veja, a gente não está minimizando problemas decorrentes disso, não é isso. Mas quando se fala em uma epidemia de crack, você vê que 60% da população consome álcool e eu estou chutando, assim, não lembro dos percentuais, e apenas 0,3% consumiu crack, entendeu? É uma desproporção porque não existe o mesmo discurso para o álcool. Então,
a gente vê Uhum. como esse campo, campo das drogas, né? Como essa ideia das drogas, ela tem uma construção social que vai se fazendo ao longo, né, da vida e diante de alguns interesses. E essa construção, ela pode ser influenciada pelas representações sociais? Nós criamos representações sociais a partir dessas construções? Veja, eu acho que essas construções, para mim, são as próprias representações das drogas. Ok. Significa o quê? O interesse, vamos supor, o fato de que a maconha veio, entrou com a população negra, enfim, aí a população de escravos, enfim. A gente, quando a gente está olhando a história, eu acho que meus alunos falariam melhor do que eu sobre isso, mas, enfim, quando eles. Quando a história da própria entrada das drogas, ou quem usa essas drogas, né, vai fazendo com que a gente vá construindo representações sobre ela. Veja, é um objeto polêmico, não tenho dúvida na sociedade. Ela mobiliza crenças, ela mobiliza. Mas, como é que eu digo? A gente vai criando a partir do fato de ser um determinado grupo, do uso, da droga, ter determinadas consequências de comportamento, aí a gente pega e generaliza. Tudo isso, veja, tudo isso vai fazendo com que a gente construa representações sobre a droga. E essas representações, elas guiam nossas práticas, inclusive nós psicólogos, que é uma coisa que me preocupa bastante, é que mesmo a gente vendo, sabendo que isso é uma construção social, sabendo que as drogas ou algumas drogas não tem esse nível de periculosidade que se coloca, né? Mas a gente, quando vai atuar, vai trabalhar junto ao usuário, muitas vezes a gente trata com medo, trata como se ele fosse o marginal, ilegal, o transgressor. Veja, a gente está na área de saúde, tem que tratar como saúde, mas a gente trata como transgressor. Em alguns casos, eu sei, durante um momento, alguns profissionais tinham medo de trabalhar com usuário de droga. Tinham medo. Medo porque dizia, e como se ele fosse todo o tempo violento, agressivo, entendeu? Então, é um pouco. Eu vou fazer um paralelo. Então seriam mais movidos pelas representações do que pelo próprio conhecimento Eu da acho, ciência. eu acho que se mistura, tá? Eu acho que na Porque atuação. nenhum de nós está isento de representações sociais, né? Não, Mesmo nem a gente que estuda representações sociais, não, ninguém está isento de, né? de jeito nenhum. Porque é uma forma de conhecimento que guia a gente no cotidiano. Então, a Uhum. gente é um ser da cultura, né? Da sociedade, a gente se constitui nela. E com isso também, e de fato na atuação prática, você tem às vezes que brigar para romper com alguns conhecimentos de senso comum que a gente tem e que pode interferir de forma não muito legal nas nossas práticas. Mas o que acontece é que a gente compartilha essas representações, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Aí eu estou vendo uma pergunta aqui que passou. Isso, o Raik está perguntando o seguinte: poderíamos dizer que a imprensa é o principal veículo de circulação das representações sociais acerca do uso das drogas? Ela é um dos. Porque, veja, as representações, tanto elas se constroem como elas circulam nas comunicações, né? Qualquer uma. Então, as comunicações cotidianas da gente também circulam. A imprensa também. Assim, a imprensa é forte, né? Porque a imprensa ela tem um conhecimento que atinge muita gente. É forte, mas eu acho que as políticas governamentais, algumas definições profissionais, nossa conversa do dia a dia, né?
A gente, quando quer dizer que uma coisa é ruim, a gente diz que droga. Vê, eu digo demais, não estou dizendo, não. Mas a imprensa, por exemplo, a gente vê como... eu estou lembrando uma parte do trabalho de Manuel, do doutorado, em que ele pegou os anos 30, os anos 60, os anos atuais, e era muito interessante, porque eram drogas diferentes. Tá? Uma época era o álcool, outra época a maconha, outra época o crack. Mas o discurso era muito semelhante, era assim, a droga que ameaça a sociedade, a droga assassina, erva assassina, tá? A droga que vai desestrutura as famílias, torna as pessoas violentas. Vê, é o mesmo que a gente ouve hoje sobre o crack, a gente ouvia, ou as pessoas ouviam, eu não, hein? Nos anos 20. Ainda não tinha nascido, não. Mas nos anos 60 eu já tinha. E, inclusive, isso era colocado como ameaça social. Veja, e é uma ameaça social que precisa de controle, né? E aí, como é que você controla isso? Você controla de várias formas. Né? Sim. A teoria das representações sociais, ela está localizada, podemos dizer, na psicologia social. Uhum. Mas Isso. ela abre um diálogo com várias ciências, não é? Que a gente aqui falando, se a gente for buscar na história. Então, assim, ela não é uma teoria restrita à área da psicologia, não é? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Veja, ela surgiu na psicologia social meio por acaso, porque Moscovici era um grande curioso, né? Ele lia, a formação dele é bem interessante quando você começa a ler os livros autobiográficos dele, né? Saiu o segundo agora, eu li, é bem interessante, porque ele vai buscando em vários caminhos. E era uma formação diferente, né? No tempo dele, a formação universitária, ele uma vez até disse, era muito individual, você ia buscando caminhos, enfim. E aí, por acaso, ele teve o Laplanche como orientador, Laplanche, se não tiver confundido, mas enfim, que era um psicanalista, e ele resolveu estudar esse fenômeno. Então, uma área, né, ou é uma teoria que, de fato, por exemplo, quando eu falo de ancoragem, né, do processo de ancoragem, muitas vezes a gente precisa ir na história, na antropologia, né, buscar conhecimento de outras áreas para entender. Né? Sei que os meninos foram muito atrás de livros de história sobre a droga, sobre a maconha. Né? A gente buscava os hábitos com relações a drogas em culturas diversas, né? Que é o campo da antropologia. A sociologia, para a gente entender um pouco a dinâmica social. Né? Porque é nisso que a gente constrói esses conhecimentos. Baudelaire até ela diz uma coisa que eu acho muito legal. Ela diz que as teorias de senso comum, mais do que entender o conteúdo, é interessante a gente ver como elas revelam a dinâmica social. Então, por exemplo, entender os conteúdos que circulam na imprensa, que circulam nas comunicações sobre as drogas, a gente consegue entender as disputas entre grupos. Quais grupos são marginalizados? Quais grupos marginalizam, né? Porque mesmo aqueles que marginalizam, eles consomem drogas. Eles consomem outro tipo de droga. Não consomem o crack, mas consomem a cocaína, que é um crack. Quer dizer, o crack é uma cocaína também. Mas consomem a cocaína, a heroína, não sei o quê, que pagam muito mais caro, etc. Mas isso aparece de uma outra forma. Circula de um outro jeito a informação. Então, a gente começa a entender as disputas e os privilégios de uma sociedade e a exclusão de outras. Então, por exemplo, as mulheres que usam crack, como é que elas são tratadas na imprensa? Né? Manuel, uma parte do trabalho de Manuel foi isso. É mostrar como as mulheres elas são... Na imprensa aparece muita questão da sexualidade, vendem seus corpos, volta toda a questão de gênero
claramente, explicitamente, ao tratar da questão da droga. Então, Uhum. não é um objeto polêmico, mas é um objeto revelador da sociedade. Né? Uhum. Nós Fazendo estamos. Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer só, fazendo um paralelo um pouco, o que eu estava dizendo no começo com a Covid, quer dizer, toda essa discussão sobre é uma gripezinha ou não isola-se ou não isola essas pessoas. Veja, eram disputas de grupos também, de narrativas de grupo, ou de grupos que estavam em conflito político, né? Uhum. E aí, quando a pessoa diz que nada, isolamento, não precisa usar máscara, a gente já sabe de qual lado está. Quando diz tem que fazer, olha a ciência, usa máscara, aí a gente já sabe, a gente coloca o outro num grupo, Uhum. né? Então, as disputas, os conflitos intergrupais, eles se revelam, né? Na polêmica. Diga. Não, o que eu ia dizer, essa questão de gênero, ela é importantíssima, né? Tanto que o nosso grupo, ele nasce mais para estudar as questões de drogas e em um certo momento a gente começa a perceber também a necessidade da discussão sobre gênero, né? Por isso que o GEPAD hoje engloba gênero, políticas, álcool e drogas, né? Isso. E além disso, nós estamos inseridos vinculados também ao programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, que é um programa interdisciplinar, né, onde a gente cabe perfeitamente por conta, né, da própria dinâmica da teoria e que vai tentar fazer essa interlocução também com as teorias da memória, né? Então, Ah, assim, a gente é meio doido, né? Engloba uma série de coisas. Mas, enfim, é um trabalho muito bom de se fazer, né? E quem sabe a gente depois estreita aí os nossos laços, né, para fazer essas trocas. E uma coisa que, assim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Centro Moscovici, tá. né? Porque Antes de eu muita falar, gente não sabe. antes de eu Pode. falar, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a questão de gênero é importante e a questão racial também. Porque Uhum, sim, muitos dos preconceitos também estão ligados ao fato de ser a utilização por uma população de rua, negra, pobre, né? Então, isso. a Uhum. gente tem que pensar também nisso. Agora, voltando ao É. centro Moscovici. Veja, na verdade, Moscovici, eu não vou saber a data exata, né? Ele ganhou um prêmio chamado Prêmio Balzan, que é assim, é o grande prêmio da área de humanidade, das ciências humanas, para alguns pesquisadores, intelectuais na Europa. Então, um ano ele ganhou e ele recebe um dinheiro também. E aí ele decidiu montar vários centros de pesquisa. Então, tem na Itália, tem em Bali, enfim, tem vários. E no Brasil, ele se propôs a montar 2 centros. Que é ligado, que assim, a ideia foi desenvolver pesquisas em representações sociais ligadas à educação, e Clarilza, durante muito tempo, ficou responsável. Acho que ela saiu, ela aposentou, assim, enfim. Mas ela está sempre ligada. Eu sei que ela está ligada. Uhum. Que é em Clarilza, São Paulo, né? Da PUC de São São Paulo. Paulo, a professora Clarilza. A Fundação Getúlio Vargas, né? Acho que é a Fundação. Hum, Não sei se ele foi para a PUC, mas enfim, era a Fundação Getúlio Vargas. E sei. ele criou também, e a gente propôs um outro que fosse representação social, quer dizer, mais ligado à psicologia social. Uhum. Porque, veja, são as duas portas de entrada da teoria aqui no Brasil. Ela entrou via educação, pegando a psicologia e a saúde, e a enfermagem. Então, tanto que é onde Uhum. se espalha. Depois, até vou fazer um parênteses, é uma curiosidade, porque a teoria entrou no Brasil via Campina Grande, Nordeste, interior do Nordeste. Por quê? Porque Ângela Arruda, ela tinha feito o doutorado com Denis Jodelet e Margot também. Margot tinha feito o doutorado com ela. Margot estava em Natal e Ângela em Campina Grande. E aí ela
convidou o Jodelê para vir para o Brasil. E o Jodelê foi para Campina Grande, depois foi para Natal. E a partir daí começou a teoria a se espalhar um pouco. Bom, isso é só curiosidade. Então, ele propôs também a criação do Centro Moscovici, do Centro de Pesquisa, que inicialmente estava com Ângela Almeida, que organizou, estruturou, ligado, e aí Na UNB. na UNB, ligou na UNB. Uhum. De fato, a ideia primeiro da gente não é, que esse centro ele circule, ele não fique vinculado a uma universidade. Ele circule um pouco em termos de administração do centro. Então, mas inicialmente, por razões de necessidades burocráticas mesmo, para dar depois eu vou falar das consequências, a gente ligou a UNB e colocou esse nome de Centro Internacional de Pesquisa em Psicologia e Representação Social, né? Sérgio Moscovici. Ângela aposentou-se e o centro veio para Pernambuco. Nessa passagem, houve muitos problemas, assim, financeiros, porque ele não tem uma instituição jurídica, tá? Ele não tem um CNPJ. Então, o centro ficou, e eu acho que é melhor que seja, talvez, algo mais virtual, em termos de um espaço de agregar coisas. A gente passou um tempo muito perdido com isso, bastante tempo, e estamos retomando as coisas, algumas atividades em que o centro aparece. A gente tem feito algumas atividades locais. O grupo da gente, os grupos da AMPEP, tem tentado promover coisas como na GIS, promover minicursos, enfim, para ir agregando, tá? Por enquanto, ele está aqui ainda. Mas a ideia... Qual é a ideia? É um centro que agregue as pesquisas em psicologia social e representação social, não só em representação. Até porque trabalhar com representação social, além da gente buscar outras áreas do conhecimento, às vezes a gente tem que buscar outras áreas da psicologia, né? Ou outras teorias que ajudam. Por exemplo, sobre as questões identitárias, sobre as questões de gênero, sobre as questões intergrupais, de conflitos, disputas intergrupais, sobre preconceito, crenças, normas, atitudes. Tudo isso são conceitos da psicologia social que a gente precisa lançar a mão, né? E aí a ideia do centro é tentar incentivar. A gente estava querendo ver se fazia, agora com a pandemia morreu, mas vai ressuscitar, de fazer um curso de verão, sabe? Em que a gente tivesse os vários pesquisadores que trabalham para alunos de mestrado, doutorado. Tipo um curso de imersão, assim. Um tempo em que a gente tiver, né? E que eu particularmente acho importantíssimo, sabe, professora? Porque eu caí meio de paraquedas na teoria das representações sociais durante meu doutorado. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre representações sociais foi com a professora Clarilza, em um minicurso na Amped. Porque eu sou da área de educação, né? Sou pedagoga de formação. E depois, no doutorado, surgiu a proposta assim, de trabalhar com a teoria, mas foi meio que autodidata. E quando eu vim aqui para a universidade, que eu resolvi levar adiante, assim, estudar e me aprofundar na teoria, quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu fui via Centro Moscovici para o UNB, com a professora Ana Lúcia Galinkin, né? Conheci a professora Ângela e, enfim, aí nos conhecemos, né, nessa oportunidade. E, assim, eu sou muito suspeita em dizer, porque eu sou apaixonada pela teoria, eu acho que ela me ajuda muito no meu trabalho e no meu dia a dia, né? Então, acho que é importante a gente divulgar e quero, assim, colocar o nosso grupo, né, a universidade também à disposição para trabalhar junto para a gente divulgar o centro, Isso, né? vamos, eu acho que é Porque importante. já estou bem oferecida aqui, né? Ótimo, não, ótimo. Mas que eu acho importantíssimo, né? Eu sou muito fã, assim, né? A gente tem procurado estar em todas as GIRs, né? Que é a jornada
de representações sociais, meus orientandos sempre estão apresentando o trabalho e a gente tem aprendido muito, né, durante esse tempo. E assim, eu também posso dizer que estou muito emocionada de estar aqui com a senhora essa noite, né? Isso representa muito para o nosso grupo, né? E acho importante mesmo, né? A gente firmar essas parcerias e se ajudar, É. né? Vê, Luci, obrigada pelas palavras carinhosas. É engraçado, porque você falando, eu disse, não foi muito diferente da minha trajetória. Muita gente pensa que eu fiz doutorado com Moscovici, eu não fiz. Quando eu fiz meu doutorado, eu trabalhei com outra coisa, eu trabalhei com identidade e trabalho, identidade e aposentadoria, mas numa outra perspectiva. Não era numa outra, digamos, era uma perspectiva psicossocial, tá? E foi a partir disso que eu comecei a me interrogar sobre o que as pessoas pensavam sobre o trabalho, sobre a velhice, sobre a aposentadoria. Mas por que eu me perguntei isso? Vê, nunca tinha ouvido falar na teoria das representações sociais, até fazer concurso para a universidade. E foi antes do meu doutorado, porque naquela época eu podia, tá? E na hora do concurso, um dos pontos era a teoria das representações sociais. E eu não sabia nem o que era. Fui atrás de uma professora que me deu um livro. Eu olhei aqui e não entendi nada. Eu disse, que negócio complicado. Tomara que esse ponto não caia. Não caiu, por isso que eu passei. Mas, enfim. Mas eu gostei. Era algo também que eu devo dizer em minha defesa, que naquela época tinha um livro, o livro de Moscovici, da tese, traduzido pela metade numa tradução péssima, tá? Então, era... Mas, enfim, mas aquilo ficou porque eu achei fascinante a ideia, certo? E quando eu terminei minha tese, eu fui buscar. E foi um pouco isso, catando até quando eu conheci Angela Arruda, Margot, as Celso, a partir dessa associação, daí a importância da gente fazer parcerias, né? A partir dessa associação que a gente decidiu criar uma jornada de estudo, que inicialmente era um dia, virou 3. No primeira vez tinha 300 pessoas, na segunda 500 e virou a GIS, tá? Foi uma coisa que a gente discutiu assim numa sala na Abrax. Okay? Então é interessante a gente saber da história, porque como eu acho que o trabalho de pesquisa, o trabalho na universidade, ele não é solitário assim, ele tem que ser coletivo mesmo. Ele é meio solitário, mas ele é coletivo. Sim. Né? E na hora que Com a gente certeza. faz essas parcerias, todo mundo ganha. Ganha, né? Com certeza. Eu tenho o maior prazer de estar aqui, nem sei a hora, ainda temos tempo. Infelizmente, a gente já está terminando. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Aproveita fazer rapidinho, porque a gente só tem alguns minutos. Mas enquanto o pessoal não se manifesta aí, quero agradecer as pessoas que estão conosco aqui desde o início, né, e que permaneceram conosco. Professora Fátima, uma grande honra falar com a senhora essa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Assim, nós lemos os seus textos, né? A senhora está sempre presente nos nossos cursos e a gente vai se encontrar mais vezes, né? Essa jornada de representações sociais, a GIRS, ela acontece a cada 2 anos, né? Tem Isso. uma previsão para o ano que vem. Talvez não, porque a conferência que seria esse ano foi adiada para o ano que vem. Então, a gente tem que ver como é que vai fazer. Porque, A conferência foi. por causa da pandemia, ela ia acontecer em setembro na Grécia. E aí foi adiada para o próximo ano. Então, vamos ver. Vamos aguardando as notícias, né? Mas vai acontecer e a gente vai se encontrar. Muita saúde, muito obrigada. Contem comigo, pode contar comigo, de fato. Não é brincadeira. Pode contar. Pode ficar tranquila que a gente vai correr atrás. Obrigada, gente. Muito boa noite, professora Fátima. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, quem perdeu algum pedaço aí da nossa conversa, vai ficar disponível no Instagram e também no nosso canal no YouTube, GEPAD Grupo.
E amanhã nós temos o sorteio de mais um livro. Acompanhe aí no nosso canal. E no dia 4, dia 3, agora eu esqueci a data, mas daqui a 15 dias a gente vai ter uma conversa com o professor Túlio Pereira, que é de uma universidade do Ceará e que vai falar exatamente sobre as questões raciais. Que Um ótimo. beijo para todos, boa noite e até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau.